Boa noite, estou aqui hoje para gravar um vídeo de uma tiragem que eu realizei para uma pessoa. Essa pessoa autorizou-me a fazer esta gravação, até porque quer ver melhor, quer tentar melhor na mensagem e, portanto, quer ver o vídeo da tiragem. A tiragem já foi feita e aquilo que eu vos posso dizer é que a tiragem foi feita para um homem e que é uma tiragem diferente. Esta pessoa, a única questão que me colocou foi uma questão relativa, nem foi uma questão, foi toda a tiragem que queria era relativa ao karma. Eu não sou propriamente uma pessoa dada muito a falar sobre karma. Eu acho que nós temos que nos preocupar com o nosso dharma. Eu acredito imenso no livre-arbítrio e prefiro que as pessoas acreditem no livre-arbítrio, mas isso cada um tem a crença que tiver. Agora, é evidente, é importante nós conhecermos aquilo que é o nosso karma, ou o que nós lhe quisermos chamar, o que são as nossas experiências acumuladas desta vida e de outras. É importante que nós conheçamos todas as nossas potencialidades, é importante que nós conheçamos a nossa missão, é importante que nós nos conheçamos a nós próprios. Por isso decidi a fazer a tiragem assim e vou revelar as informações. Estou a falar para a pessoa porque, no fundo, como vos digo, pediu-me novamente, foi-me pedido a leitura, foi-me pedida a repetição da leitura para reter as mensagens. Em primeiro lugar, com recurso ao tarô, claro, com recurso aos arcanos, foi feita uma análise que tem por base a data de nascimento da pessoa, que é uma análise que eu costumo fazer sempre no início de qualquer tiragem, desde que a pessoa o queira, e que nos permite, claro que a pessoa confirma ou não, conhecer melhor a pessoa. Isso eu faço e tem muito a ver, sim, com karma, com missão, com personalidade, e eu faço sempre, quer a tiragem seja esta, que é especificamente sobre karma, quer a tiragem seja sobre qualquer outro assunto, ou uma tiragem geral, seja uma mandala, uma cruz celta, um peladã, o que quer que seja a tiragem daquele dia, daquela hora, para aquela pessoa. Começamos por identificar o arcano pessoal. E o arcano pessoal deste indivíduo de sexo masculino, portanto do nosso consulente, que existe, atenção, isto não é uma tiragem inventada, isto foi uma tiragem pedida, feita para uma pessoa. O arcano pessoal é o carro. E tendo como arcano pessoal o carro, oferece-me dizer desde logo que estamos perante alguém que, quando toma uma decisão, vai em frente. Quando toma uma decisão é resoluto. Há sempre que chamar a atenção para a espiritualidade do número 7, mas há sempre também que chamar a atenção para o 7 em termos de selagem até de qualquer tipo de magia. O 7 como uma carta de movimento, o 7 como a expressão máxima do livre-arbítrio. Alguém decidiu, alguém atua. Alguém segue o seu impulso. Não é como... primeiro, os arcanos nunca são delimitados ou limitados a um único sentido. Dependem sempre da tiragem, dependem sempre da posição da tiragem. Agora, em si, e aqui, ao estarmos a analisar um arcano pessoal, não estamos a analisar uma lâmina numa posição, em si, o arcano 7 não significa necessariamente que a pessoa seja impulsiva. Pelo contrário, em
quase, eu não vou dizer em todos, mas em quase todos os tarôs, aquilo que acontece é que no arcano 7 nós temos a dualidade seja nas esfinges, portanto, normalmente estamos a falar, temos aqui uma visita, ok, normalmente estamos a falar numa carruagem, não é? Por isso é que é o carro, e falamos de um vencedor que vem com uma coroa de ouros, que vem coroado, que vem com aspectos, seja no vestuário, seja nos artefactos, seja em armadura, vem com os aspectos de um príncipe ou de alguém que vem de uma batalha ou que vai para uma batalha, mas aqui vem com o aspecto de quem vem de uma batalha e quem vem vencedor. E este carro, que está em movimento, virado sempre para o futuro, este carro em movimento é um carro que é guiado sem rédeas. Se nós formos reparar, é rara a representação do baralho tarô em que esta figura masculina segura as rédeas da carruagem ou dos cavalos ou das esfinges ou dos leões que dirige. Também é presente nesta lâmina as dualidades. E eu estou a falar disto para quê? Para dizer que não é necessariamente impulsivo aquele que é representado pelo carro. Pelo contrário, ele tem tudo preparado para agir. É alguém que preparou bem a viagem, que se preparou bem para a batalha, que se preparou bem para esta viagem e que tem a atitude do vencedor. Geralmente são pessoas que passam à frente, se for necessário, os problemas, que conseguem apresentar-se com carisma, são carismáticos, vencedores. São aquelas pessoas que devem tomar o rumo da vida nas próprias mãos. Todos nós, obviamente, devemos ter o domínio da nossa vida, mas o carro especialmente é essa pessoa e consegue ser um líder e consegue realizações rápidas. Não quer dizer que estas realizações sejam realizações permanentes, não quer dizer que sejam profundas. São realizações rápidas. Aquilo a que a pessoa se propõe, quando vai em frente, quando faz, geralmente é bem recebido, é bem conseguido e tem bons resultados. E uma coisa é certa, um carro em movimento, desde que não esteja descontrolado, não deve ser parado. Depois, a seguir, aprofundaremos noutro ponto, porque acabou por nos surgir aqui mais vezes a necessidade de tocar nesta lâmina. Vimos qual é que era o arcano pessoal para este ano de 2016, que está a terminar, mas que de todo modo ainda cá estamos, e portanto em 2016. Em 2016 chegámos à conclusão que tinha tido um arcano de torre. Isto significa que esta pessoa em 2016 teve várias perdas, teve várias dissoluções, terá tido um ano difícil no sentido de algumas crises, difícil no sentido de algumas estruturas, algo que tomou por muito seguro, que se abalou. Difícil porque alguns padrões que tinha por seguros, padrões pessoais até, se dissolveram, enfrentou grandes mudanças ao nível interno, ao nível dos valores e também em termos externos, o que aparece como seguro ou o que estava como seguro, como certo, de algum modo desmorona. Às vezes temos até perdas em casa, temos perdas de dinheiro, mas temos perda em tudo aquilo que é a nossa estrutura. Aquilo que é a nossa estrutura interna, espiritual, aquilo que é a nossa estrutura também de vida, é um ano de dissoluções. Não é um ano de desgraças. Dissolver significa que a seguir
podemos construir de novo e construir já sem alguns erros do ego. Construir já sem alguns erros que necessariamente levariam a esta dissolução. A Torre tem esta característica de nos dizer que necessariamente esta crise iria acontecer. Necessariamente era urgente mudar o ponteiro da agulha. E não dava para fazer algumas alterações simples. Tinham que ser alterações profundas. A boa notícia é que 2016 está a terminar e 2017 vem com um ano de estrela. E um ano de estrela é justamente é a bonança depois da tempestade, mas é mais do que isso. Significa, se esta pessoa, e quando nos procuram e se querem conhecer, quando nos procuram e querem saber as próprias potencialidades, nós acreditamos que a pessoa as vai utilizar da melhor forma possível. Então eu acredito que esta pessoa se quis conhecer para aproveitar o que lhe fizer sentido, obviamente, do que o tarot tem para lhe dizer. E o tarot tem para lhe dizer que em 2017, tendo um ano estrela, tem um ano de realizações. É um ano em que também aqui tem uma lição. Significa que muito do que se dissolveu foi porque a pessoa não sabia exatamente agradecer o que a vida dava, não sabia exatamente partilhar na medida certa e não sabia exatamente olhar, provavelmente, para os seus valores espirituais, olhar para o seu interior mais puro. Isto não significa de todo que esta pessoa seja má ou que tenha sido má. Não é nada disso. Em 2017, pede-se que esta pessoa tenha fé. Qualquer religião vem do religare, não é? Portanto, fazer religar-nos àquilo em que nós acreditamos. Quando eu digo fé, eu não estou a falar nem numa religião, nem numa seita, nem numa religião, seja ela qual for, cada um tem a sua, basta que a pessoa tenha, se for nisso em que acredita, fé em si próprio, fé nos seus valores. E depois fé naqueles que são os princípios básicos, naqueles que são os princípios mais elementares. É importante, primeiro, ter um foco. Uma estrela é uma luz, é uma guia. Aliás, nós estamos em tempo de Natal e fala-se muito, não é? Na estrela que guiou os Reis Magos. Uma estrela é exatamente isso, porque também os nossos marinheiros se guiavam pelas estrelas. É importante que a pessoa tenha a noção das constelações, que tenha a noção de que nós não estamos isolados, de que nós vivemos num universo complexo e que nós fazemos com os outros as nossas constelações. Que acredite em si, que acredite no seu potencial e que saiba agradecer à vida o que a vida lhe dá, que saiba partilhar na medida exata, que saiba doar também daquilo que recebe e que relembre essa pureza dos princípios e acredite que aquilo que se dissolveu no ano anterior, se neste ano não for repetido, este é um ano para crescer. Este é um ano para criar. Este é um ano para florescer e para plantar sementes de futuro e a longo prazo. Portanto, este é um ano bom para que a pessoa se ligue aos seus valores. Eu não estou a fazer previsões. Eu estou a dizer aquilo que é o potencial da pessoa. Se a pessoa assim quiser. Isto não é uma previsão. Isto é simplesmente dizer que é para isto que a pessoa deve olhar. A pessoa deve acreditar na metamorfose. Temos aqui, curiosamente, a carta da estrela. Obviamente, uma das representações, um dos tarôs. E, portanto, a pessoa deve acreditar neste crescimento, deve acreditar na ascensão, deve acreditar na partilha. Reparem que nós estamos aqui a devolver à Terra o que a Terra nos dá. Deve acreditar nesta estrela guia, nas constelações, perceber que tudo é uno, tudo faz parte do mesmo universo. E acreditar
em si. Isso é muito importante. Esta pessoa que está na estrela está despida, portanto não está escondida por nada, porque já não tem nada a esconder. Já dissolveu o que tinha a dissolver na torre e agora está pronto para criar algo novo. Portanto, estas são as boas notícias. Depois encontramos uma pessoa que, em termos, e ainda estou a falar com base na análise apenas de datas de nascimento, que eu não vou revelar as datas, não vou revelar nada da pessoa, mas os dados que aqui tenho foram dados obtidos com base nessa data de nascimento. A personalidade interna desta pessoa é um julgamento. E o julgamento significa, desde logo, que estamos perante alguém que tem muita necessidade de se questionar. De questionar o porquê das coisas, de ir ao fundo das coisas, ir ao fundo das questões. É uma pessoa que precisa de justificações, que precisa de discutir as coisas, saber o porquê, de não deixar assuntos inacabados. Isto tem um lado bom, tem um lado mau, porque às vezes também quando se está muito à procura, quando já se limparam os porões e continua a escavar-se, isto é mais foco de conflito do que de outra coisa. Mas o julgamento é também, desde logo, uma carta, uma lâmina muito positiva, é um arcano muito positivo aqui em termos de personalidade interna, porque nos diz que esta pessoa, e reparem, a pessoa, aquilo até que nos pediu foi uma análise kármica, esta pessoa tem capacidade de se transcender. E quando nós falamos em transcender, nós não falamos numa mudançazinha, nós falamos em transcender, em mudar de plano, em ascender, em mudar tudo para melhor. Evoluir. Também é alguém que tem alguma dificuldade e aqui começam a surgir situações que se complementam, porque é alguém que tem alguma dificuldade em fazer estas mudanças, ou seja, é chamado à mudança, tem consciência que é chamado à mudança, mas depois tem alguma dificuldade em fazê-las. Porquê? Porque nós ficamos sempre um pouco presos na nossa zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto não seja nada confortável, até seja algo dolorosa. Temos tendência a ficar presos aí. E depois, sobretudo, porque no julgamento, o que nos prende não somos só nós, não é só o nosso conforto. O que nos prende são as responsabilidades que nós sentimos, as responsabilidades com familiares, as responsabilidades com algumas cobranças. E às vezes estas cobranças nem existem, às vezes existem de forma explícita, ainda há pouco falávamos em limpar os porões, em conversar, em discutir coisas que não foram bem esclarecidas, mas tem muito que ver com, às vezes, responsabilidades que nós sentimos e pressões que nós sentimos, até familiares, não de forma explícita, as pessoas não nos exigem, mas nós sentimos essa responsabilidade. E porque nós sentimos essa responsabilidade, nós temos dificuldade em fazer mudanças. E não percebemos uma coisa, quem está no julgamento às vezes não vê algo que é simples. É que a mudança não é só nossa, é para os outros também. Mas não é, a mudança não é abandonar, a mudança não é deixar para trás no sentido de abandonar, no sentido de esquecer todas as responsabilidades, não. É uma mudança positiva para todos. Parece que estamos a ir para um salto diferente, parece que nos estamos a aventurar e que isso é abandonar alguém, não é. É seguir o caminho que temos que seguir e que depois será positivo para todos, porque no julgamento a mudança é sempre positiva. Portanto, em termos de personalidade interna, temos aqui esta pessoa com capacidade de transcender, mas em que todas as mudanças não são mudançazinhas. Quando é chamado a fazer mudanças, são mudanças muito significativas,
mudanças que inicialmente até podem parecer que não são positivas, mas depois o resultado é positivo, mas uma pessoa que tem dificuldade em libertar-se de algumas amarras para fazer estas mudanças. Na personalidade externa encontramos um imperador, o que tem tudo a ver, aliás, com o arcano que nós encontramos como arcano pessoal. Nós encontramos um arcano pessoal 7, encontramos aqui na personalidade externa um imperador. Portanto, alguém que se mostra como uma pessoa de poder, uma pessoa respeitada, uma pessoa que controla várias coisas, várias pessoas, lá está, com várias responsabilidades sobre outras pessoas. Podemos estar a falar em termos profissionais, em termos familiares, uma pessoa até com responsabilidade sobre os outros, uma pessoa que, mais uma vez, reforça aqui o carisma, reforça a capacidade de dar ordens, mas que tem alguma, ou que pode ter, claro, alguma característica de controlador, e aqui às vezes é preciso controlar um bocadinho, porque o imperador pode ser um pouquinho ciumento, e pode ser um bocadinho controlador demais. Mas é uma pessoa cheia tanto de carisma, decidido, e aqui encontramos as tais contradições. Esta pessoa tem muita dificuldade de tomar decisões, até, ou de fazer mudanças, aliás, não é de tomar decisões, é de fazer mudanças, até porque, com este julgamento, mas também com o imperador, é normal que tenha esta dificuldade. Porquê? Se a pessoa tem tantas responsabilidades, assume essas responsabilidades, assume um papel muito digno, muito estável, o imperador tem tudo a ver com estrutura, claro que depois esta pessoa tem dificuldade em fazer mudanças grandes, porque isso abala a estrutura. Isso pode pôr em crise algum status quo, e portanto é normal que perante essa responsabilidade a pessoa tenha essa dificuldade em fazer essas mudanças. Encontramos, em termos de personalidade geral, uns enamorados. E aqui sim encontramos talvez a razão do nosso 7 como arcano pessoal. Os enamorados são caminhos abertos, são opções, mas é justamente a necessidade de escolher. Desta visão até agora, desta leitura até agora, como eu digo, não é a leitura que aqui está, é a leitura com base apenas na data de nascimento, tudo se encaixa. Porque mais uma vez encontramos uma pessoa que é chamada a tomar decisões. Diremos assim, mas não somos todos chamados a tomar decisões? Somos todos os dias. Mas aqui é algo mais forte, porque aparece aqui marcado na personalidade interna, na personalidade geral. Isto já indicia que, para esta pessoa, o mais difícil, aquilo que mais a marca na vida, são as decisões. Sempre que tem que tomar decisões, é quando esta pessoa terá um maior sofrimento, sente maior responsabilidade, mais do que o normal. É aquilo de que a pessoa gostaria de fugir. Era de ter de tomar determinadas decisões. Diremos todos nós preferíamos não ter que tomar algumas decisões, é verdade. Mas aqui estamos a falar de algo muito marcado nesta pessoa. Muito marcado, sobretudo na idade adulta. Muito marcado aqui, até porque vimos que aparece em mais do que uma vertente desta análise. A pessoa, portanto, em termos de personalidade geral, é alguém então que é chamada a tomar decisões, mas é alguém com opções, o que tem tudo a ver quer com o carro, quer com o imperador, porque são lâminas de realização, são arcanos de realização. E claro, na hora de decidir, aqui sim, é que temos a tal dualidade entre o mental e o coração. As decisões certas são sempre as decisões do coração, e mais, nos enamorados aquilo que nos diz é que é necessário escolher. Não há decisões erradas.
Porque quando nós tomamos uma decisão de acordo com o nosso coração, de acordo com o nosso íntimo, não há decisões erradas. Há a decisão do momento, do aqui e agora. Lá à frente, se tivermos que mudar, lá à frente, se a coisa não... se aquele caminho deixar de servir, ok, fazemos um outro caminho, empreendemos um outro caminho, mas temos que decidir. E uma decisão tomada com verdade, tomada com base no coração, tomada com base nos nossos princípios, é sempre a decisão certa. Tomada por nós e não por aquilo que os outros nos dizem. A seguir, atenção, com base nestas análises, que aos 19 anos, os 19 anos terão sido marcantes. Terão sido marcantes porque, ligando tudo isto àquilo que já falámos, os 19 anos terão sido um ano em que era importante uma decisão. Estamos a falar aqui num triângulo de karma, espaço-tempo, que pode ter 2 anos para trás, 2 anos para a frente. O que significa que estamos a falar num hiato de tempo entre os 19 e os 21. Embora mais marcado sejam os 19 anos. Os 19 anos terá sido um ano importante. Significa também que esta pessoa de 19 em 19 anos tem um maior chamamento à realização, eu não gosto de dizer karma, prefiro dizer à realização do seu dharma e, portanto, tem um maior chamamento à evolução. Tudo isto se repete. O ano de 1996 também terá sido um ano importante para esta pessoa. Atendendo à idade, que vocês não sabem, mas que eu vi, quero alertar que nem sempre, quando nós dizemos que um ano foi importante, que aconteceu algo que marcou a vida da pessoa, nem sempre isso aconteceu por decisão nossa. Às vezes acontece por decisão dos outros, por decisão dos nossos pais, porque aconteceu alguma coisa na nossa família, algum facto marcante que é extremamente relevante e, portanto, e que de algum modo direciona o rumo da nossa vida. Agora, deixando de parte isto e falando na tiragem que a pessoa me pediu, que foi então a tiragem relativa ao karma, uma tiragem completa. Analisamos primeiro, no geral, quem é que esta pessoa foi. Eu não sei se foi na última encarnação, se foi até aqui, isso dependerá do que a pessoa acredite. Se a pessoa acredita que o karma vem de vidas anteriores, se a pessoa acredita que o karma vem desta vida, eu tenho as minhas crenças, não as imponho a ninguém e cada um terá as suas. Quem esta pessoa foi? E encontrei uma estrela. Então encontro uma pessoa que teve um dom profundo, um dom verdadeiro, um dom espiritual, alguém com princípios espirituais muito vincados, alguém que teve foco e que foi também guia, no sentido de ser o foco de alguém, no sentido de dirigir alguém, no sentido de, às vezes, ser um ponto de apoio para os outros. Mas, portanto, aqui no geral, aquilo que a pessoa foi, não aparece nada de negativo. Aparece alguém que sabe partilhar, aparece alguém que sabe dar, alguém com fé, alguém que sabe fazer florescer para os outros. E alguém que tinha um dom elevado. Falamos então nas potencialidades
com que esta pessoa vem, no sentido das potencialidades que traz, como estamos a falar em karma, nas potencialidades que traz relacionadas com o karma que tinha ou não a cumprir, que cumpriu ou não. E aqui, e eu já disse que nós estamos a falar de um homem, encontramos uma característica muito feminina. Se agora temos uma personalidade externa de imperador, nós encontramos como potencialidades que esta pessoa traz uma imperatriz. Esta pessoa veio para espalhar amor. Esta pessoa veio com o dom de apoiar sem ofuscar. Veio com o dom de amar, de fazer crescer, da fertilidade, da comunicação, com uma grande potencialidade de comunicação racional, capaz de controlar as fases lunares, capaz de controlar a mente, capaz de projetar e realizar. A Imperatriz tem em si o impulso criador da potencialidade, a reflexão necessária e a ação. Alguém que age. Algo que afetava esta pessoa era, eu não posso dizer o quê, mas tinha a ver com o número 9 e o número 3. O número 9 é um número perfeito, é também um dos números mais egoístas, como se costuma dizer, é um número perfeito, um número que fecha ciclos, mas que obviamente se comporta em si todos os números, comporta também ciclos de 3. A Imperatriz é o 3. E esta pessoa questionava-se porque é que tanta gente com este número se aproximava, sobretudo do ponto de vista feminino. Eventualmente, estas pessoas sentirão de alguma forma falta de mãe, falta de amor. E quando eu digo falta de mãe, não quer dizer que sejam órfãs, mas em algum ponto da sua alma podem sentir falta desse apoio feminino, falta de mãe, e também pessoas que vêm à procura, eventualmente, de ser mães. Tudo tem a ver aqui com fertilidade. Esta aproximação tem muito a ver com este papel materno. E, no entanto, estamos a falar de uma figura masculina. Sim, todos nós temos dentro o nosso feminino e o nosso masculino. Todos nós lidamos com os 5 elementos: água, terra, ar, fogo e o espírito, ou o homem, que é o 5º elemento. Aí temos os elementos perfeitos. Depois falamos nos maiores medos da pessoa, nos maiores bloqueios. O que a pessoa traz mais bloqueado, com mais medo, mas que teria vindo então deste karma, destas vidas anteriores, e encontramos a força. Então, o que a pessoa terá mais medo é, primeiro, que lhe quebrem o poder, que lhe quebrem as forças de dominar a própria vida. Tem medo de ser controlado. Tem medo de ser controlado por uma energia feminina. Desapega-se da fé numa proteção feminina. E aí pode desapegar-se até da fé na terra, nos seus poderes terrenos. Mas este é o maior bloqueio da pessoa, é o medo de lhe serem retiradas as forças, medo de ser dominado, estamos a falar de um homem, medo de ser dominado por uma mulher, e nós temos um imperador, atenção, portanto temos alguém que quer controlar, que tem um ímpeto controlador, e às vezes o imperador não é muito afetuoso. Para o imperador, cuidar
é tratar de tudo. É pagar contas, é ter a certeza que está tudo bem, ter a certeza que há estrutura em casa, ter a certeza que não falta nada, ter a certeza que resolve os problemas de toda a gente. Para o imperador pode não ser tanto dizer por palavras eu amo, ter gestos de ternura, aquilo que nós chamamos gestos de ternura, gestos de carinho, nem sempre o imperador é exatamente assim. E lá está, o imperador às vezes mostra tanto um pouco arrogância, tanto controle, tanta proteção, e proteção com os valores espirituais, como se costuma dizer, aos pés, mas proteção, porque às vezes tem medo de ser dominado, e esta pessoa tem medo de ser controlado, e portanto, e se algo noutra vida lhe pode ter sido retirado, se algo noutra vida lhe pode ter sido, ou pode ter sido prejudicado, pode ter sido esta força, e pode ter sido o ter-se sentido dominado, ter-se sentido ludibriado, ter-se sentido manipulado. Temos que chegar a uma conclusão de tudo isto. O que é que a pessoa é? E encontramos uma temperança. Uma temperança, para muitos tarólogos, é uma carta kármica por si só. A temperança é uma lâmina positiva, é um arcano positivo, não há arcanos negativos. Portanto, e é um arcano que vem consensualizar. Este é o arcano do tempo. Voltamos a lembrar-nos, agora estamos a falar do presente e voltamos-nos a lembrar que estamos a falar de alguém de estrutura, de imperador, que estamos a falar de alguém que tem alguma dificuldade em fazer escolhas, não por ser inseguro, não por ser leviano, pelo contrário, porque sente muita responsabilidade. Atenção. E então aqui, esta temperança, o que é que nos diz? Que esta pessoa gosta das coisas permanentes, tranquilas, sem grandes mudanças, que é a pessoa que acalma as tempestades. Se houve um problema, esta pessoa vem a seguir para acalmar a tempestade. E é isto que tenta fazer. Tenta trazer luz na tempestade e tenta harmonizar conflitos. Tenta harmonizar as dualidades. Tenta, por tudo, transformar a noite em dia, como se costuma dizer. Eu não vou dizer, ou melhor, vou falar, mas noutro sentido. Poderíamos dizer o transformar o chumbo em ouro, mas isso é o alquímico interno. Isso é o trabalhar o próprio interno, a nossa própria pessoa, a nossa própria pedra bruta. Portanto, não é tanto disso que estamos a falar aqui. Estamos a falar de harmonizar não só internamente, mas externamente. Agora, a temperança tem, dentro desta luz positiva, pode ter, como todos os arcanos, o que tem positivo pode ter de menos bom, que é alguma falta de ambição, pode deixar perpetuar muito as situações. A temperança é a carta do tempo. A carta do tempo que demora. A carta do tempo em que tudo flui. Não estou a falar de nada parado. Tudo flui harmonicamente. Mas lá está. Não temos os saltos evolutivos que o julgamento pede na personalidade interna. Temos o ficar. Depois encontramos a dívida kármica, que é o que normalmente as pessoas mais querem saber. A dívida kármica. E como nada é por acaso, se lembrarem do arcano pessoal desta pessoa, que era o carro, a dívida kármica é justamente o carro. Isto significa que esta pessoa vem com um arcano porque, lá está, a dívida kármica esta não a cumpriu e vem mais uma vez com a oportunidade de cumprir. Porque, aliás, esta é normalmente a história do karma. É
supostamente deveríamos ter só uma vida perfeita, para quem acredite que assim seja. Uma das teorias é esta. Deveríamos ter só uma vida, realizar-nos plenamente e realizarmos tudo na perfeição. E é só porque não o fazemos que supostamente voltamos para aprender lições e para conseguir evoluir e fazer o que não, limar as arestas que ainda não estão limadas. Então, se o arcano pessoal desta pessoa era o 7, era o carro, a dívida kármica desta pessoa é o carro. Eu não preciso de falar muito mais nele, porque já há bocado falámos, mas tudo se conjuga. Portanto, mais uma vez, não só é a dívida kármica, como esta pessoa vem com o 7, vem a dizer, cumpre isto, faz. Como? Não esquecer que a dificuldade eram as escolhas. Atenção, eu mostro a lâmina dos amantes, mas relembro. Os amantes não se referem só a amor. Primeiro, quando surgem os amantes, pensemos em amor. Não comecem logo a pensar que não é certo, não é correto. Em dúvidas, em infidelidades. Não comecem a pensar logo nisso quando sai uma lâmina como esta. Esta lâmina deve-nos lembrar o amor, deve-nos lembrar os caminhos abertos e as escolhas. Apesar de se chamar os amantes, ou amoroso. Esta pessoa tem que fazer escolhas e seguir essas escolhas. Esta pessoa não pode ficar no marasmo. Tem que ir em frente, tem um potencial tão bom de realização, mas tem um potencial bom de transcendência. Relembrem a personalidade interna. Então esta pessoa não pode ficar num marasmo. Esta pessoa tem mesmo de agir. Esta é a dívida kármica, este é o arcano pessoal. Obviamente o livre-arbítrio existe. Aliás, quando nós estamos a falar numa lâmina de 7, nós estamos a falar nos primeiros arcanos do tarô, que são justamente os que mais marcam o livre-arbítrio, que mais marcam o eu, a ação do eu. Os que normalmente têm, pelo menos em grande plano, apenas uma figura, porque são arcanos muito voltados para o eu. Então esta pessoa é chamada a agir. É-lhe dito, já chega de procrastinar, já chega de não fazer escolhas. É escolher e é agir em conformidade. Não basta ter a racionalidade, não basta ter a sabedoria, não basta ter o poder e ter a estrutura e ter o carisma. Não basta querer segurar tudo, não. Aquelas escolhas que nós sabemos que temos que fazer, devemos fazê-las com o coração. Há coisas que ficam para trás, sim. Volto a dizer, quando eu estou a falar em escolhas com o coração, eu não me refiro necessariamente a escolhas amorosas. Claro que essas também fazem parte, essas também são importantes. E essas fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas as escolhas que nós fazemos para a nossa vida, que nós fazemos na nossa evolução, devem ser feitas com o nosso coração. Há quem prefira chamar-lhe alma, há quem prefira chamar-lhe eu superior, que sejam feitas por nós. Depois encontramos o karma no amor. E o karma no amor é a justiça. E a justiça é o quê? No amor é normalmente distanciamento. É normalmente alguém que avalia, alguém muito racional. Amor e racionalidade é bom e mau. Mas quando nós falamos em amor, nós queremos mais sentimento. Porque a racionalidade, sim, é o que dirige a relação. Mas aqui encontramos muito vincadamente a justiça. Então encontramos uma necessidade, esta pessoa mostra-se nas relações, mostra distanciamento. No fundo, avalia a si próprio e aos outros. Duvida de si próprio e dos outros. Duvida das suas escolhas. No fundo, também já espera que dê mal. No fundo, também já espera, isto porque nós estamos a falar, atenção, em karma. No fundo, já espera que dê mal. No fundo, já espera que vá terminar. No fundo, qualquer falha é muito vincada.
é muito marcada e há sempre um certo distanciamento e uma dificuldade de entrega. Isto com o imperador, como há bocado vimos, mostra aqui algum distanciamento. A justiça não se consegue envolver muito emocionalmente. Atenção, muitas vezes por escolha própria, porque a pessoa prefere, tem tanta necessidade de segurança, tem tanta necessidade de não errar, tem tanta necessidade, e nós há bocado vimos que esta pessoa vinha com medo de manipulação, medo de ser manipulado. Às vezes a pessoa tem tanta necessidade de não errar que se entrega pouco. Não quer dizer que não haja sentimento, mas há distanciamento. Há sempre uma certa avaliação à distância. Há muita racionalidade. No trabalho, como karma, temos um Papa. Então, não temos aqui qualquer problema. Mais uma vez, é uma pessoa que já de karma traria muito carisma, muita sabedoria, muita eloquência, muita capacidade de influenciar os outros. Isto até ligado ao dom, podemos ter aqui até alguém já com uma vivência espiritual. Mas é uma pessoa sobretudo, com muita sabedoria, capacidade de ensinar, capacidade de falar para os outros, de ter carisma e de ser seguido. Uma pessoa que domina alguns mistérios que os outros não dominam e que controla de alguma maneira os outros com essa sabedoria, com esse carisma, com os tais mistérios superiores, com os tais segredos, com o tal conhecimento que tem e que não é acessível a todos. Uma pessoa muito ligada a algo de ordem, lei, valores, controlo, porque o 5 é lei, porque o 5 é ordem. Na saúde, encontramos um karma de roda. Normalmente relaciona-se com sistema linfático, sangue, sistema circulatório. Não podemos falar aqui de qualquer tipo de problema, nem falaríamos, era o que mais faltava, mas estamos a falar apenas de um karma. Nada mais do que isso. Portanto, estamos a falar de algo anterior. Só temos que alertar esta pessoa para não repetir comportamentos que possam não ser bons. Aliás, quando há uma temperança, nós podemos alertar a pessoa para, se teve comportamentos aditivos, não os repetir. E temos que alertar esta pessoa apenas para algo que depois se vem aqui a confirmar, que é a confirmar de algum modo, que é alertar para uma certa instabilidade. Pode haver uma certa instabilidade no sentido no sentido psicológico, no sentido mental. Não estou a falar de nenhum tipo de doença, nenhum tipo de demência. Estou a falar naquela instabilidade em que nós uns dias estamos bem, outros dias estamos mal, às vezes não sabemos porquê, uma certa irritabilidade que nós próprios não dominamos. António Variações dizia, só estou bem onde não estou, não é? E, portanto, pode haver aqui essa instabilidade, esta dificuldade de dominar os ciclos da vida, de dominar os tempos. E nós já vimos que esta pessoa tem aqui uma grande dificuldade com o tempo. Quer que tudo fique plano, tudo fique quieto, tudo fique sossegado. E os tempos nem sempre são assim. O maior desafio é sempre controlarmos o tempo. Sabermos quando estamos num tempo bom, saber prolongá-lo. Quando estamos numa crise, saber ultrapassá-la. Mas quando vem uma crise, temos que ter a mesma consciência que ela vai passar, tal e qual como temos de ter consciência que quando estamos num momento excelente, esse momento também tem um tempo. Nada dura igual para sempre. Tudo é mutável,
porque o universo está em movimento e nós também estamos em movimento. Nas lições de vida, surge-nos a Lua. Mais uma vez temos aqui uma energia feminina. Esta pessoa precisa de se aceitar, sobretudo de se aceitar. E de aceitar que nós todos temos um lado sol, um lado sombra. E por isso há pouco eu falava aqui nas instabilidades, porque a Lua é justamente uma lâmina também que nos alerta para isso, para estas instabilidades. Para estas instabilidades, até às vezes ciclos depressivos, ciclos alegres, não controlar, não é não controlar, é não perceber o porquê, o não perceber porque é que de repente mudamos de humor. Nós temos que nos saber aceitar, aceitar os nossos desejos, aceitar os nossos pensamentos, aceitar que somos humanos, aceitar que somos responsáveis pela nossa vida, aceitar que somos nós que a fazemos e somos nós os responsáveis, que a vida tem fases, que nós próprios temos fases, porque a Lua é feita de fases. A Lua tem fases mais difíceis, mais restritivas, mas também tem fases plenas, fases de fertilidade. E volto a relembrar a potencialidade e a potencialidade da Imperatriz, que era uma potencialidade criadora, uma potencialidade de fertilidade, com o tal poder de impulso criativo, de domínio dos fatores, de possibilidade de realização, a reflexão necessária e a ação necessária. Então, a Lua terá essa Lua cheia, essa Lua criativa. Mas é importante que nos saibamos aceitar. Somos só humanos, não somos perfeitos. E sim, já tomámos decisões erradas. Sim, já tomámos decisões que trouxeram dor a nós e aos outros. Sim, já passámos por ciclos de dor e vamos passar à mesma. Temos que nos aceitar e temos que nos aceitar neste lado mais sombrio. E não nos castigarmos por isso. Há que aceitar, há que aprender e há que passar à frente. E há que fazer mudanças. E não adianta, para evitar sofrimentos ou porque nos achamos assim instáveis, não adianta negar estes ritmos da vida. Porque a Lua marca ritmos, marca tempos, marca colheitas, separa o dia da noite. A Lua também nos chama a enfrentar os nossos próprios medos. Qual é que é o meu maior medo interno? É esse que eu tenho que enfrentar, é esse que eu tenho que aceitar. Posso não o fazer, mas lá está, fico do lado de cá. Não atravesso esse caminho e eu não sou obrigada a aceitar nenhum caminho, eu não sou obrigada a atravessar nenhum caminho, eu posso ficar onde estou. Agora não vou conhecer o melhor, não vou conhecer o que vem depois disso. Vou viver no medo. O medo é uma limitação. Qual é que é o meu maior medo? E eu diria, com o que aqui tenho, que o maior medo é sempre o medo, com aquilo que nós vimos aqui, o medo das consequências das mudanças. Se esse é o meu maior medo, é esse que eu tenho que aceitar. Eu posso viver no medo, posso viver nestas instabilidades e na vida que tenho, perfeito. Entre instabilidade sim e não, crise sim e não, posso continuar a viver assim, ou posso resolver enfrentar esse medo, ultrapassar esse medo e seguir em frente, porque a vida é feita de ciclos. E depois chegamos a uma lâmina importante. Para mim, a mais importante deste tipo de leitura, que é qual é que é o karma que eu estou a construir. E o karma aqui a construir, o karma que a pessoa está a construir, é o karma do dependurado. E este sim é um karma que nos deve preocupar. E tudo se interliga. Se eu não faço escolhas, ou tenho dificuldade em fazê-las, não atuo, porque como tenho dificuldade em fazer essas escolhas, tenho potencial para atuar, mas acabo por ficar paradinho.
Ainda por cima gosto de coisas tranquilas, sem mudanças. Sem mudanças, sem crises, eu não preciso que deem muito por mim, eu não preciso de procurar a felicidade toda, eu só preciso que as coisas estejam estruturadas, tranquilas. Então eu estou a construir um karma para mim. Qual é que é esse karma? É o karma do dependurado, que é o karma da estagnação. Neste sentido, neste caso, atenção, estamos a falar em karma. Noutra leitura, esta lâmina teria outro significado. Mas aqui podemos estar a construir um karma de estagnação. De alguém que fica equilibrado, mas equilibrado no conforto do estagnado. Do que não consegue construir, do que consegue evoluir espiritualmente, consegue ver as coisas de uma outra perspectiva, consegue ser um iluminado. Mas nem tão pouco está a transmitir esse conhecimento. Não está a construir nada. Está a sentir perdas. E materialmente está a bloquear tudo. Está a bloquear todas as áreas da vida. Este é o karma que se está a construir. Atenção! Livre-arbítrio. Posso mudar, posso cumprir as minhas escolhas, ir em frente. E, portanto, é para isso que servem estas leituras. Nenhuma destas leituras serve para ser fatalista, só serve para nos conhecermos, para sabermos as nossas potencialidades e para sabermos como é que podemos mudar e como é que podemos evoluir e como é que podemos melhorar. Portanto, atenção a este karma que se está a construir, que é justamente, costuma-se dizer também que é o inverso do imperador, não é? Estão aqui presentes alguns dos elementos do imperador, mas este está parado e está de cabeça virada ao contrário, não está enforcado porque ele está preso pelo próprio pé, supostamente voluntariamente, ou pelo menos ao poder se libertar e não liberta. Ali fica e fica parado entre colunas, é certo, na harmonia, mas numa harmonia estagnada, numa harmonia em que nada cresce, nada evolui. Esta pessoa, como eu disse, tinha alguns problemas, ou algumas dúvidas, não são problemas. Tinha alguma dúvida com estes números 3, que no somatório dava 9, com 21, porque seria 21 do 6. E eu questionei sobre o Dharma. Ok. E questionei sobre qual é que é a missão da pessoa. Já vimos. Se a pessoa cumprir aquela que é a sua potencialidade, qual é que seria a possibilidade? Volto a dizer, isto não é uma projeção. Isto não é uma futurologia. É apenas mostrar a potencialidade que a pessoa tem. E surgiu o 21. E o 21 é o mundo. O 21 é a realização plena. Para esta pessoa o 21 vai fazer sentido. E faz sentido aqui porque significa que este karma que se está a construir, e é importante que assim seja, este karma que se está a construir não tem que ser assim, não tem que ficar assim, não tem que ficar parado. Não tem que ser construído até ao fim. Podemos mudar e, mudando, podemos ter excelentes notícias. E essa excelente notícia é o fim, fechar ciclos, mas fechar ciclos com realização. Fechar ciclos dominando todos os elementos, sendo vencedor. Vencedor de todos os ciclos. Claro que isso significa o quê? Que se inicia um novo ciclo. Mas que se inicia um novo ciclo com um conhecimento de vida completamente diferente. Que se inicia um novo ciclo cheio de possibilidades de o viver inteiramente, de o viver com toda a entrega,
porque realizamos na perfeição o ciclo. Há quem atribua a este arcano o sentido da felicidade, do ganhar o mundo no sentido literal, realizar os desejos mais profundos, os desejos mais prósperos da pessoa. Eu tomei ainda a liberdade de fazer uma outra associação, justamente porque, como vos disse, a questão desta pessoa tinha muito que ver com números do somatório 9. Ora bem, o 9 é para nós o ermita, que é alguém com muita experiência, com muito conhecimento, com uma luz própria, mas que está sozinho. É também uma lâmina de tempo, mas é uma lâmina de alguma solidão. Eu digo alguma solidão porque há sempre aqui a questão de se a pessoa está sozinha porque quer. Sobretudo porque será uma pessoa que não partilha o conhecimento que tem, que não quer partilhar com os outros e que por isso se isola. Acaba por ser uma pessoa que começa a criar medos e se vai isolando no seu próprio conhecimento, tendo luz própria para avançar no teto opressor, tendo luz própria e tendo os instrumentos necessários para ir afastando os perigos, para ir dominando paixões, mas sozinho, isolado, escondido. E então, dou-me com esta sequência. As escolhas que a pessoa é chamada a fazer, sempre, o 6. E nós falamos nele, no amoroso, como personalidade geral, os amantes, o amoroso, como quer. 6. Aquele que é o arcano pessoal e que é a dívida kármica, o 7. Agir. 6, 7. Primeiro escolher com o coração, agir. Não adianta saber o que se quer se não se faz, se não se age em conformidade. E o 7 não age devagar, age rápido. Tínhamos visto que no karma amoroso tínhamos a justiça, que era afastamento, que era não entrega, que era estar a julgar, estar a racionalizar, estar à espera do erro, estar a valorizar o erro. A justiça. E estar à espera de um fim. No fundo é isso. E é fazer ajustamentos. Nós queremos sempre fazer ajustamentos. A que é que isto leva? À solidão. Portanto, não cumprir isto, não cumprir as escolhas que temos que fazer, o agir verdadeiramente, é continuar na justiça como karma amoroso, desde logo, portanto, neste afastamento racional, que levará ao tal 9 que persegue esta pessoa, que é a solidão. Quero ainda dizer que neste karma que se constrói, de estagnação, de perdas, de bloqueios, de verdadeiros bloqueios em todas as áreas da vida, atenção, que esta lâmina é muito positiva em muitas tiragens. Estamos a falar neste contexto específico. A pessoa torna-se também muito ciente dos próprios valores, mas um pouco impositiva, cobradora. Implícita ou explicitamente, mas cobradora. Não se aceita nada que não seja exatamente como imaginamos que seria. E depois achamos sempre que já não é o que era. É a tal história do no meu tempo era assim.
numa outra relação imaginada, onírica, do passado. Não deu certo, porque não era perfeita. Mas agora começamos a ver, a achar que, não é ver, é achar que, afinal, ali havia algo que dava certo. Afinal, aquela pessoa fazia isto melhor do que esta com quem estou. Afinal, a pessoa torna-se muito impositiva, torna-se muito com uma ideia idealizada da vida, que muito já não corresponde à realidade, sobretudo quando falamos do passado. Esta pessoa só se lembra de algumas coisas e lembra-se dos valores que foi retendo, e a pessoa pode tornar-se muito impositiva nesse sentido, muito cobradora nesse sentido e insatisfeita, porque nada preenche os valores elevados em que esta pessoa está, porque a única coisa que lhe restam são os valores elevados. O resto, tudo vai perdendo, tudo vai estagnando. Ok, eu termino aqui a leitura, que já vai longa, e que, volto a dizer, não foi uma leitura, nunca é apocalíptica, de maneira nenhuma, nunca é, nem faria. Pelo contrário, é uma leitura que diz à pessoa que tem tudo, todas as potencialidades para, como todos nós, criar o seu próprio destino, e criar o seu próprio destino com realizações plenas e felizes. Um bem-aja a todos, espero também que vos tenha feito sentido.